Olá, meu nome é Caroline Oliveira, eu sou aluna do 10º semestre de enfermagem e sou aluna voluntária e extensionista do projeto Museu Virtual de Anatomia Humana da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos à Semana Universitária e aqui estamos com um projeto bem legal e atual para falar sobre as alterações anatômicas causadas pelo coronavírus. Bom, para começar, nós falaremos dos aspectos históricos. O novo coronavírus ele foi detectado pela primeira vez em Wuhan, que é uma cidade de uma província na China Central, que tem cerca de 11 milhões de habitantes, e sendo este vírus o causador da Covid-19. Desde a detecção inicial do vírus, cerca de 55 milhões de casos e mais de 1 milhão e 300 mil mortes foram confirmadas em todo o mundo. É importante destacar que esses dados foram coletados até novembro de 2020. Nós sabemos que os dados atuais eles são muito maiores, né? No Brasil, até este mesmo período, cerca de 5 milhões de casos já tinham sido confirmados e cerca de 50 mil mortes já tinham sido causadas pelo Covid-19. Tá, mas o que são os vírus? Os vírus, eles são agentes infecciosos suficientemente pequenos para passar por filtros que retêm bactérias. Daí eles são apontados de agentes filtráveis. Eles são causadores de doenças. Eles não possuem metabolismo próprio e eles necessitam de um hospedeiro para se replicar. Eles não possuem vida. O que seriam esses hospedeiros? Seriam seres vivos, como seres humanos, como animais e por aí vai. E quem é infectado pelo coronavírus? Os coronavírus são vírus de RNA, que infectam vertebrados. Tá, mas o que são os vertebrados? Os vertebrados, eles são animais multicelulares derivados de embriões com 3 camadas germinativas. O corpo apresenta simetria bilateral e uma cavidade visceral, o celoma. O tubo digestório dos vertebrados é completo, com abertura separada para a boca e que vai da boca até o ânus. Há um esqueleto interno, cuja representação mais significativa é a coluna vertebral. Estes são os peixes, os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos. Como as pessoas são contaminadas com o coronavírus? As infecções, elas acontecem geralmente por contato direto com secreções de indivíduos infectados ou transporte dessas secreções pelo próprio indivíduo, até as próprias mucosas. Uma vez que o vírus tem contato com a célula do hospedeiro, com as quais tem afinidade, células da mucosa nasofaríngea, orofaríngea, ocular, ele fará ligação com essas células e passará por um processo denominado de penetração. Neste processo, o vírus liberará material viral para que a célula do hospedeiro comece a replicação. E quais as complicações podem ser causadas pela Covid-19? Esta doença viral pode causar doenças respiratórias, entéricas, hepáticas, cardíacas e neurológicas em diferentes espécies animais. No caso do ser humano, o acometimento de pessoas causou entre 2019 e 2020 um grande número de infectados e de mortes, em função das complicações causadas pela síndrome respiratória aguda grave, tendo sido este fenômeno reconhecido pela OMS como uma pandemia no ano de 2020. E as complicações pulmonares. A gente pode observar nesse slide que nós temos à esquerda da tela uma radiografia de tórax normal, tá? Nós temos um paciente saudável, rígido, com os seus pulmões em plenas condições. A gente pode observar que essa radiografia ela tá mais escurinha, dá pra gente ver a fluidez naquele pulmão do paciente. A gente consegue ver bem as costelas, a gente consegue ver bem todas os componentes anatômicos desse paciente. Já à direita do vídeo, nós temos 3 radiografias que são do mesmo paciente, que ele foi contaminado com Covid-19, e aí, em diferentes períodos, existe uma evolução do acometimento, né, desses pulmões, e nós podemos ver a diferença de uma radiografia normal para uma radiografia de um paciente contaminado, onde nessa radiografia ela vai ficando mais opaca, mais fosca a cada período da contaminação desse paciente. Quanto mais tempo esse vírus tem para se replicar no corpo, mais ele acomete o pulmão do paciente.
O vírus ele infiltra nessa região e começa a se proliferar, causando lesões e levando ao aumento do calibre dos vasos, o que pode causar hipoxemia, que é a diminuição do oxigênio no sangue, porque não existe a troca dos gases no pulmão desse paciente, fica comprometida. E ele aumenta a necessidade de funcionamento do coração. Ele pode se apresentar como pneumonia e cerca de 20% dos infectados pela Covid-19 eles apresentam essa fase pulmonar, essa evolução pulmonar. E por que os pulmões? O vírus do coronavírus, quando se liga à célula, necessita de um receptor. É um mecanismo como uma chave e uma fechadura. O receptor seria a fechadura, né? A chave seria o vírus, né? Sendo necessário, o receptor mais comum nos pulmões são chamados de enzima ECA2. Esta existe em grande quantidade nas células pulmonares e especificamente em algumas áreas do pulmão, que são os lobos inferiores. No pulmão esquerdo nós temos 2 lobos, que são lobo superior e inferior, e no pulmão direito nós temos 3 lobos, superior, médio e inferior. E o coração, ele pode ser afetado? Dados recentes da pandemia de Covid-19 informam que o vírus pode afetar tanto o sistema vascular, que são os vasos sanguíneos, como o coração, com manifestações diversas como infarto agudo do miocárdio, arritmias, miocardite e até choque. O dano do sistema cardiovascular é provavelmente multifatorial e pode resultar tanto no desequilíbrio entre a alta demanda metabólica quanto de inflamações sistêmicas e por lesão direta cardíaca causada pelo vírus. As lesões cardíacas. A infecção pelo coronavírus, pode causar lesões irreversíveis ao tecido cardíaco devido à alta demanda de bombeamento sanguíneo durante esse processo infeccioso, né? O coração possui 4 câmaras, que são 2 átrios e 2 ventrículos, que realizam o transporte de oxigênio entre o coração e o pulmão, que a gente chama de circulação pulmonar, e entre o coração e o corpo, que chamamos de circulação corpórea. A circulação pulmonar, ela faz a troca de gases, né? Ou seja, é um processo que ocorre para oxigenar o sangue, e a circulação corpórea, ela é a circulação que leva o oxigênio aos tecidos do corpo. Quando uma dessas câmaras do coração pode ser afetada durante o processo de infecção, então a gente pode comprometer toda a circulação, toda a oxigenação sanguínea e do corpo. As lesões neurológicas. Os sintomas neurológicos causados pelo Covid-19 são enquadrados em 2 categorias. Nós temos as categorias de sintomas e doenças do sistema nervoso central e os sintomas do sistema nervoso periférico. Os sintomas do sistema nervoso central, eles podem ser dor de cabeça, tontura, prejuízos na consciência, ataxia, doença cerebrovascular aguda e epilepsia. Os sintomas do sistema nervoso periférico, eles podem ser hipogeusia, hiposmia, hipopsia e neuralgia, em sintomas musculares esqueléticos. As lesões dos nervos cranianos. Dentre as lesões neurológicas mais comuns nos casos de Covid estão a hipogeusia e a ageusia, que é a diminuição e perda do paladar, e a hiposmia e a anosmia, que é a diminuição e perda do olfato, respectivamente. Essas lesões, elas podem levar de 15 dias a 12 meses para desaparecerem, e em casos graves, elas podem ser irreversíveis. Os pares de nervos cranianos mais acometidos pela Covid-19 são o nervo olfatório, que é o primeiro par, o nervo facial, que é o 7º par, o nervo glossofaríngeo, que é o 9º par, e o nervo vago, que é o 10º par. E aqui nós agradecemos por terem assistido e por terem tentado entender um pouco mais sobre a anatomia e sobre a Covid-19. Eu agradeço a nossa coordenação, que posteriormente era a professora Jussara Rocha e atualmente o professor Hudson Moura. Nós agradecemos também o nosso extensionista bolsista Rafael Silva, extensionistas voluntários Caroline Oliveira e Thaís Gomes, e revisão de conteúdo Rafael Silva e Jussara Oliveira. Agradecemos também ao suporte operacional Felipe de Carvalho.